Eu vos saúdo a todos com a paz do Senhor Jesus. Quantos estão alegres nesta noite, né? Queridos, como de sempre, onde Deus tem nos levado, eu sou grato a Deus por mais um dia de vida, um dia de existência, saúde suficiente para estar na casa do Senhor, né? Glória a Deus. Eu louvo a Deus pela vida de cada irmão, cada irmã desta congregação. E me sinto privilegiado em estar aqui nesta tribuna, em poder estar glorificando a Deus juntamente com os irmãos nesta noite. É uma campanha em que os irmãos aqui têm começado no dia de hoje, tem um propósito desses 3 dias. Eu creio, tenho certeza, porque a Bíblia nos ensina que existe a lei da semeadura. Tudo que você planta, você há de colher, não é verdade? Glória a Deus. Queridos, também agradeço o convite do pastor Júlio. Bendito seja o nome do Senhor, nos dando este crédito, confiança para estar aqui, né? Mas eu quero convidar os irmãos, que o tempo não nos espera. Glória a Deus. Abra as vossas Bíblias no 2º livro de Reis, no capítulo de número 20, versículo 1 e o versículo 2. Quantos podem dizer amém? 2 Reis, Velho Testamento, capítulo 20, versículo 1 e versículo de número 2. Quantos podem dizer amém agora? Amém. Diz assim a palavra de Deus: naqueles dias, Ezequias adoeceu de uma enfermidade mortal. Veio ter com ele o profeta Isaías, filho de Amós, e lhe disse: assim diz o Senhor, põe em ordem a tua casa, porque morrerás e não viverás. Quantos podem dizer amém? Amém. Olha só o primeiro versículo dele. O que Deus, queridos amados irmãos, orando, pedindo a Deus uma mensagem, uma direção da parte de Deus para nesta noite, e Deus nos levou para este texto, aonde nos leva a dar um título. Alguém pode até ficar surpreso pelo título, mas Deus tem algo dentro deste título. E o título desta mensagem é: põe em ordem a tua casa. Olhe para o teu irmão que está do teu lado e diga assim: põe em ordem a tua casa. A casa que nesta noite nós queremos falar não é a casa da sua, onde você reside, mas a sua casa espiritual. Queridos amados, mas primeiro, como de sempre, nós gostamos de trazer um fundo histórico para que os irmãos possam conhecer um pouco por que nós lemos nesta noite. Esta história, queridos amados irmãos, peço que os irmãos atentem para o que Deus, em poucas palavras, há de falar nesta noite. É uma história bastante conhecida. Quem é que não conhece a história do rei Ezequias? Um homem ao qual a Bíblia nos diz, um homem ao qual buscou ao Senhor, um homem que fez o diferencial na sua vida, um homem que estava neste momento em que nós lemos esta passagem bíblica, passando um momento muito difícil na sua vida, aonde a Bíblia nos diz que este homem começou a reinar logo após a morte do seu pai, o rei Acasias. Enquanto o rei Acasias começou a reinar aos 20 anos de idade, a Bíblia nos diz que o rei Acasias, o seu pai, reinou durante 16 anos. E durante estes 16 anos do rei Acasias, a Bíblia nos conta, queridos amados irmãos, que o povo de Israel foi levado a um período de idolatria, a um período que se distanciou do Senhor, levando até mesmo a consequência que o templo viesse a ser fechado. A Bíblia nos diz que a história narra também
que os levitas, até mesmo os sacerdotes, pararam de oferecer sacrifícios ao Senhor, porque o templo foi abandonado. Foram levantados alguns altares dentro da cidade de Jerusalém. E quando a Bíblia nos diz que este homem, por nome Acás, ele morre, a Bíblia nos diz que quando este homem de Deus, por nome Ezequias, assume assim após a morte do seu pai, ele nos deixa uma grande lição, queridos amados irmãos, aonde a Bíblia nos diz que a primeira coisa que ele fez não foi andar nos caminhos dos seus pais. Olhe para o irmão que está no teu lado e diga assim: para colocar a tua casa em ordem, tem que andar nos caminhos do Senhor. Bendito seja o nome do Senhor. A primeira atitude que o rei Ezequias tomou, a Bíblia nos diz, foi que ele não quis andar nos caminhos do seu pai, mas ele atentou para os mandamentos, para os preceitos do Senhor. Queridos amados irmãos, esta igreja está diante de uma campanha de oração. Você estar aqui fazendo uma campanha durante estes dias, buscando azeite, buscando unção da parte de Deus. É uma campanha em que você também está buscando os milagres. Mas quando eu estava orando, Deus falava ao meu coração esta mensagem profundamente, para que possa acontecer algo neste lugar, algo na tua vida. É primeiramente que Deus tem falado no meu coração, que tem que se colocar em ordem a minha e a tua casa espiritual, porque Deus é um Deus que não opera de qualquer maneira. Deus é um Deus organizado. Deus só opera com ordem e decência. Deus só opera com aqueles que lhe obedecem, com aqueles que ouvem. Por isso que o rei Ezequias, sabendo que Deus só operava com aqueles que buscavam ele profundamente, o rei Ezequias não quis andar nos caminhos dos seus pais, mas a Bíblia nos diz que ele procurou buscar os preceitos do Senhor e não se desviar dele. A primeira lição que Ezequias nos deixa para colocar a sua casa em ordem não é seguir o caminho de qualquer um, mas seguir os mandamentos e os preceitos do Senhor. Olhe para o teu irmão que está no teu lado e diga: vamos observar o que Deus tem falado dentro da sua palavra, os profetas que Deus tem levantado neste lugar. Aí a sua casa espiritual vai começar a entrar em ordem e Deus vai operar. Queridos amados irmãos, Deus tem um desejo profundamente de realizar grandes proezas neste lugar, mas o Espírito de Deus falava ao meu coração, ao estar orando nesta tarde e dobrar os meus joelhos neste lugar, e Deus falava profundamente dizendo: diga à minha igreja que coloque em ordem a casa espiritual, porque eu quero operar, e para eu operar é preciso eu ter primazia na vida. Jandai candarabacai, porque Deus quer ter a primazia. Deus quer que o crente, o seu servo, ande nos teus preceitos. Foi esta decisão, para que haja uma mudança, para que haja uma mudança de quadro, para que aconteça o milagre, é preciso colocar a casa em ordem, porque se não colocar a casa em ordem, certamente morrerá espiritualmente. Diga para o seu irmão: se não colocar a casa em ordem, há uma morte espiritual rondando a nossa vida. E quando ele decide, queridos amados irmãos, obedecer os preceitos do Senhor, a Bíblia nos diz que o rei Ezequias, ele decide também derrubar todos os altares que o seu pai havia levantado. O seu pai havia levantado deuses estranhos dentro de Jerusalém, havia levantado ídolos para que o povo adorasse. E Deus fala profundamente no meu coração, dizendo: diga ao meu povo que derrube os altares que não me agradam. Para se colocar uma casa em ordem, primeiro começa com a obediência à palavra de Deus.
depois começa se derrubando os altares que estão dentro da nossa vida. São ídolos que se levantam dentro da nossa convivência. O que é que acontece, queridos amados irmãos? São coisas que tomam preferência da parte de Deus. Aí você pode perguntar, mas presbítero, que tipo de ídolo é esse que se levanta dentro da minha vida, da minha casa espiritual? Eu vou te responder agora. Quantas das vezes a igreja está em campanha de oração? Quantas das vezes estas portas estão abertas diante do ciclo de oração? Aí você passa pela frente da casa de um irmão e de uma irmã, está lá a irmã em frente a uma televisão, está aquele irmão, aquela irmã na casa da vizinha falando o que não se deve, está aquela pessoa, em vez de dar prioridade, está levantando altares, ídolos, colocando algo na preferência do Senhor. Mas Deus me trouxe aqui como profeta para te dizer que é preciso derrubar os ídolos, é preciso dar preferência ao Senhor, é preciso atender os preceitos que Deus tem colocado diante de ti, para que a tua casa entre em ordem e o milagre comece a acontecer. Porque muitos questionam: nós temos orado tanto, pastor, nós temos consagrado tanto, já estamos na 10ª edição, e os milagres que têm acontecido aqui ainda é pouco pela quantidade que nós temos orado. Mas Deus manda eu te dizer nesta noite que Ele quer operar grandiosamente, mas precisa colocar a casa espiritual em ordem. Abacanda na Gácia, Dorica Manas, Mingovacia, Nanderia Ovasteia Nagyashou. Depois que ele colocou a casa da Mandecana Súbia, derruba os altares. Ele olha para o templo do Senhor e vê os levitas e os sacerdotes sem estar sacrificando a Deus. O templo estava fechado e profanado. Quando quero me referir agora, vamos trazer para a nossa vida espiritual. Há quanto tempo o teu templo, que é o meu corpo, o teu corpo, que a Bíblia nos diz que é o templo do Espírito Santo, está fechado sem cultuar ao Senhor? Quantos, pastor Júlio, vem para esta congregação, para uma festa como essa, entra e volta da mesma maneira, porque o templo está fechado? Quantos Deus estar aqui, batendo na porta do coração, dizendo: eu quero entrar, eu quero operar, eu quero encher este vaso, esta vida de poder, mas o templo está fechado, está precisando ser lavado, purificado. E Deus me diz: eu tenho uma unção nesta noite para purificar, para entrar, para lavar, para tirar o que não me agrada, para fazer um mover, para que você saia daqui nesta noite cheio da minha glória. Sobre a mãe, ele toca a trombeta. Ezequias diz: olha, convoque todos os sacerdotes, mande o sacerdote lavar o templo, purificar, porque eu vou colocar do tesouro do rei, eu vou comprar animal para o sacrifício, eu vou trazer de volta, eu vou fazer as bacias de ouro, eu vou fazer com que o sacerdote novamente tenha o seu sustento. O que é que eu aprendo com isso? É o momento do crente abrir o coração e dizer: Deus pode vir, me lave, me purifique, eu quero que o Senhor retire de mim o que não agrada. É o momento do crente chamar o sacerdote da igreja, o pastor, e dizer: ore por mim, porque eu estou fraco, eu não sinto mais a graça de Deus quando eu vou para a igreja, mas ore para que Deus tenha de misericórdia, porque Deus está me dizendo agora: porque eu terei de misericórdia daqueles que quiserem um avivamento e uma mudança, e eu usarei o meu servo para fazer coisas grandes na tua vida. Levante a tua mão nesta noite e abra a tua boca. Aonde estão os templos do Espírito Santo que está adorando a Deus? Aonde está? Levante a tua mão e mostre que há um Espírito de Deus dentro de você. Reca
Há quanto tempo você não sente a graça de Deus? Sabe o que é que está acontecendo? Há muitos dentro deste lugar. É Deus que está me falando agora neste momento, que quando vem para aqui, sai dizendo que não sentiu nada, só ouviu barulho. É isto mesmo que você diz, mas Deus manda te dizer: é barulho para você, mas para quem está com o templo aberto adorando, é glória, é poder, é unção, é graça. Cadê os adoradores? Ao deixar os templos que Deus está visitando nesta noite, se prepare, porque Deus me diz: eu quero tomar eu quero tomar templo nesta noite, vaso nesta noite, eu quero encher crente nesta noite da minha graça. Antes de terminar esta campanha, Deus me diz: eu quero mudar a história de vidas neste lugar. Anote, Deus manda dizer, anote até quarta-feira. Eu vou visitar templos neste lugar, eu vou mudar a história, porque eu preciso que crente coloque a casa espiritual em ordem. Eu preciso que alguém me dê a preferência. Deus me diz: eu tenho promessa na vida de crente aqui, eu tenho prometido coisas grandes, mas não tem me dado lugar. Eu preciso que coloque a casa em ordem para que eu opere nesta vida. Olhe para o irmão que está no teu lado e diga assim: para colocar a casa em ordem. Diga para ele: para se colocar a casa em ordem, é preciso andar com fidelidade e com sinceridade. Porque quando o profeta Isaías, ele vem responder esta oração de Ezequias, porque, queridos, você olhando para dentro da Bíblia, era um costume, quando um governante estava doente e ele tentava de todos os recursos a cura e ele não alcançava, eles buscavam ao seu Deus uma resposta se ele ia viver ou se iria morrer. Neste próprio livro de 2 Reis, no capítulo 1, você vai ver a história do rei Acasias, que também estava desviado dos caminhos do Senhor. A Bíblia nos diz que ele estava na varanda do seu quarto e entre as grades ele caiu, e desta queda ele ficou doente e ele não curava mais. E a Bíblia nos diz que ele envia mensageiro para consultar o Deus dos filisteus, e quando os seus mensageiros saem para consultar, a Bíblia nos diz que estava lá o profeta Elias. Deus levanta Elias e diz: Elias, vai ao encontro dos mensageiros de Acasias, porque ele está saindo para consultar ao Deus de Ecrom, os deuses dos filisteus. Então, quando Elias sai ao encontro dos mensageiros, Elias traz uma mensagem dura dizendo: pergunte a Acasias se porventura em Israel não há Deus para ele consultar. O que é que eu aprendo com isso, queridos amados irmãos? Que mesmo crente atrapalhado, mesmo distanciado, Deus quer que você consulte a Ele. Não vá buscar resposta a Deus falso, não vá buscar resposta fora, porque Deus ainda responde a quem pergunta. Por isso que a Bíblia diz em Jeremias: clama a mim, responder-te-ei, eu anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabe. Olhe para o teu irmão e diga para ele: consulte a Deus nesta noite, pergunte se é Ele mesmo que está aqui, porque Ele é poderoso para responder. Deus manda dizer: eu tenho profeta aqui neste lugar para levantar e entregar a mensagem aqui. Questiona-me e eu responderei. E aqueles mensageiros voltam para Acasias, e Acasias estranha, porque a viagem era de muitos dias, e eles logo voltaram. Ele disse: o que foi que aconteceu? Já foram à terra dos filisteus? Ele: não. Quando estávamos indo, veio um homem ao qual nos mandou dizer assim, 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 e a resposta é que você vai morrer, Acasias. E Acasias disse: como era este homem?
E aquele servo diz, era um homem que vestia-se de pelos de camelo. Ele era um homem careca, calvo. Então Acasias, pela estrutura, pela vestimenta, disse, é Elias o tesbita, porque o servo do Senhor que está com a casa em ordem é conhecido pela sua veste, é conhecido pelo seu falar, é conhecido pelo seu andar. E quando ele profetiza, o mundo respeita, porque a palavra não vem dele, a palavra vem da parte do Senhor. Sabe por que muitos crentes não ganham ninguém para Jesus? Porque a casa não está em ordem, é vida atrapalhada, não tem poder, não tem autoridade para pregar. Mas Deus está mandando te dizer que nesta noite Ele coloca a tua casa em ordem, para que você seja um mensageiro com poder e autoridade, para ganhar o teu marido, para ganhar os teus filhos, para ganhar o teu vizinho, para ganhar aquele que te ouve no teu trabalho. Levante a tua mão e apresente a tua casa aí, autorize o meu Deus a entrar, porque Ele vai sacudir a tua casa nesta noite. Aleluia. Bendito seja o nome do Senhor. E logo após, queridos amados irmãos, quando ele restabelece o culto, a Bíblia nos diz que veio o rei da Síria e cercou a cidade de Judá. Quando eu estava lendo a história, analisando, quando a Bíblia nos diz que o rei Ezequias, ele começou a reinar com 25 anos de idade, bendito seja o nome do Senhor, e 29 anos ele reinou sobre Israel. Então nos leva a crer que ele faleceu possivelmente em torno com 54 anos de idade. Eu lendo na história também, eu analisei que ele começou a reinar por volta do ano 728 a.C. E quando ele começou a reinar, estava reinando lá no reino do norte, na Samaria, um rei por nome Oséias. E quando ele começou a reinar, a história nos diz que o rei da Síria havia cercado a Samaria, e o cerco durou 3 anos. E no 6º ano de reinado do rei Ezequias, a Samaria foi dominada, foi todos levados em cativeiro. E no capítulo seguinte, no capítulo 18 deste mesmo livro, nós podemos ver que no 14º ano do rei Ezequias, a Bíblia nos diz que após ser levado ao cativeiro as 10 tribos, o rei também da Síria resolve também, queridos amados irmãos, também tomar posse do reino do sul, aonde estava sendo reinado por este homem de Deus. E neste mesmo momento em que ele havia ordenado novamente o culto, neste mesmo instante em que o povo havia voltado para o Senhor, neste mesmo instante em que havia acontecido um avivamento espiritual, o rei Ezequias também é acometido por uma enfermidade, a qual nós lemos neste capítulo, aonde ele consulta o Senhor, e Deus manda a resposta para ele, dizendo que ele iria morrer. Você comece agora a imaginar, comece a pensar, se colocar dentro na vida de Ezequias. O seu reino estava ameaçado, a sua vida estava para se acabar, e ele estava pensando, porque segundo a história nos diz, ele não tinha filho ainda, mas sim apenas filha, e ele estava preocupado com quem iria reinar depois da sua morte. Por isso que ele clama ao Senhor, e quando ele clama ao Senhor, quando ele começa a dizer ao Senhor a sua história, quando ele começa a dizer, depois da resposta que Deus dará a ele, que ele não viveria, a Bíblia nos diz que ele vira o seu rosto para a parede e começa a dizer: Senhor, lembra-te que eu andei com retidão, lembra-te que eu andei com sinceridade perante ao Senhor. Bendito seja o poderoso nome de Jesus, porque quando o crente está com a sua casa em ordem, ele faz até mesmo Deus voltar atrás, ele faz com que Deus mude o quadro. Olhe para o irmão que está no teu lado e diga: quando a tua casa estiver em ordem, Deus vai mudar o quadro da tua vida, da tua família, da tua cidade, da tua casa. Deus vai operar. É por isso que muitos não compreendem. Quando o crente ora, alguns oram,
irmão, e a resposta chega rápido. Sabe por quê? É porque a casa espiritual está em ordem. Porque a Bíblia nos diz que até mesmo antes do profeta Isaías sair, Deus olhou dos céus para a terra. A Bíblia diz que ele contempla a oração daquele homem e manda o profeta Isaías voltar. E quando o profeta Isaías volta, ele ainda estava lá no leito chorando. Então o profeta entra novamente e diz: ei, Ezequias, Deus ouviu a tua oração, Deus viu as tuas lágrimas, e Deus está mudando o teu quadro, Ezequias, porque Deus manda te dizer que você não vai mais morrer, mas Deus está acrescentando, Ezequias, 14, 15 anos de vida na tua vida. Bendito seja o nome do Senhor. E tem mais, Ezequias, Deus ainda manda te dizer que por amor ao seu pai Davi, por amor do seu nome, Deus vai defender esta cidade. O que é que eu aprendo com isso? Ezequias somente pediu mais alguns anos de vida, mas a Bíblia nos diz que Deus é poderoso para fazer muito mais do que pensamos ou pedimos. Diga para o seu irmão que está aí: quando a casa está em ordem espiritualmente falando, Deus opera muito mais do que você pensa, muito mais do que você pede. E Deus está mandando dizer para alguém: levante a mão aí e receba. Eu vou defender a tua casa, defender a tua casa. E Deus olha para Ezequias e diz: eu vou defender, Ezequias, a cidade. Você não me pediu, mas eu vou defender, porque eu sei da afronta que você tem levado por causa do meu nome. Olhe para o irmão que está no teu lado e diga: Deus está defendendo a tua causa nesta noite. Seja um profeta, porque Deus está precisando de profeta. Diga para ele: Deus está defendendo a tua causa. Deus olhou para aquele homem que havia chorado. Eu observo também, queridos, que nos últimos dias você não vê mais crente chorar dentro da igreja. Deus parece que fica com vergonha, mas lembra-te que Deus ouve a tua oração e vê as tuas lágrimas. Por isso Deus está mandando dizer para alguém nesta noite: eu tenho contemplado as tuas lágrimas. Quantas das vezes, por causa de alguém que não compreende as tuas lágrimas, Deus manda dizer, é revelação da parte de Deus, você não deixa nem a lágrima rolar pelo rosto. Deus me diz assim: você tira antes que ela role. Mas Deus manda te dizer: eu tenho contemplado as tuas lágrimas e eu vou mudar a tua história, mulher. Eu tenho contemplado as afrontas que você tem levado dentro do seu lar. É Deus que me revela neste momento. E você diz assim: Deus, aonde está o Deus que salvaria a minha vida, o Deus que salvaria o meu filho, que salvaria o meu esposo e toda a minha família? Levante a tua mão, porque eu tenho uma palavra profética agora. Levante a tua mão, receba agora, porque Deus vai entrar com providência, vai lançar por terra este coração duro e vai fazer coisa nova. Diga: vai fazer coisa nova. É coisa nova, coisa nova. Quando você olha para dentro do texto, já estou encerrando, você observe que quando o rei Ezequias chegou ao ponto de consultar o Senhor, ele era o rei de Israel, ele tinha poder aquisitivo, ele tinha conhecimento, ele deve ter procurado os melhores médicos daquele tempo, mas ninguém pôde curar a chaga de Ezequias. Eu, analisando dentro de um dicionário bíblico, a doença de Ezequias foi um tumor que nasceu nele. A história não diz qual local do corpo. Aquele tumor inflamou, estourou e virou uma grande ferida. E nesta ferida se colocou todo tipo de remédio, a medicina mais avançada do tempo, e não conseguiu resolver. Agora olhe para o irmão que está no teu lado e diga: o que é para Deus fazer, ninguém faz. Pode tentar como for, mas só Deus faz.
Agora profetize para alguém aí que Deus manda dizer. O que eu vou fazer, diga assim, o que Deus vai fazer vai ser tão simples que alguém vai ficar surpreso quando Deus operar. Porque tentaram de todas as maneiras. E Deus levanta o profeta e diz assim: Isaías, diga a Ezequias acerca da enfermidade, que basta colocar só passas de figo. Passas de figo. Você não conhece uva passas? Conhece uva passas? Toda engeadinha? A cura dele foi através de passas de figo. Um alimento que ele se alimentava todos os dias. Uma coisa tão simples. Mas quando Deus quer operar, Ele surpreende com simplicidade. E Deus manda te dizer: eu complico, mas depois eu descomplico e opero simplesmente, porque eu sou grande. E a Bíblia nos diz que quando colocou, a enfermidade curou. Sabe por quê? A casa já estava em ordem. Coloque a tua casa espiritual em ordem. Comece a adorar a Deus. Derrube todos os altares, porque Deus nesta noite Ele quer fazer coisas grandes. Com a autorização do nosso pastor. Você autoriza, pastor? Fique de pé. Eu quero orar por você, somente por você, que a palavra tocou. Se você foi tocado por esta mensagem nesta noite, venha até aqui à frente. Eu quero fazer um clamor pela tua vida. Venha aqui à frente clamando a Deus, vá orando. Eu quero que você venha aqui não ouvindo, mas venha aqui glorificando a Deus. Quem puder ficar de joelho, fique de joelho. Vá dando glória. Eu peço que você somente dê glória. Vá dando glória. Mostre que no seu templo ainda tem o Espírito de Deus. Eu não estou ouvindo você dando glória. Cadê a igreja? Dando glória. Dando glória. Você que está enfermo também, que está no meio do povo, vem até a frente. Vem até a frente glorificando, porque há uma unção de cura neste lugar. Há uma autoridade da parte de Deus neste lugar. Há um mistério de Deus neste lugar. Vá sentindo a glória de Deus. De plá, 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 plá. Deus está tomando alguém. Você está seguindo algo que nunca sentiu, e Deus manda te dizer: deixe, eu estou operando. Você vai sentir um calor diferente. É a minha glória, a minha mão de cana súbia. Deus vai tocar em alguém nesta noite. Está tocando na mão de cana súbia. Vai dando glória, dando glória. Eu não estou orando. Aí a súbia, daí que minha súbia. Onde estão os crentes que falam em língua? Daí que minha súbia. Tem uma rachada de glória aí. Tem uma rachada de língua estranha aí. Adasse comiande. Rabacanda, 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 sim. Querido Deus, eita surinda vacia. É o Senhor quem opera na Gaspópia. O poder está no teu nome, Negastéria. E é no teu nome, Necana sobre Camanagacá. Eu não peço de passe, mas eu ordeno. Em nome de Jesus Cristo, eu ordeno esta enfermidade, esta dor na perna, que mente eu faz. Em nome de Jesus Cristo, eu te peço agora, na Gaspópia, eu ministro a cura nesta dor desta perna, dor de cabeça, dor de coluna, na minha sébia, cada célula de que me assúbia. Em nome de Jesus Cristo, eu ministro agora, Pai. Vai curando agora toda a alma. Em nome de Jesus Cristo, aonde houver uma enfermidade agora, eu te expulso agora em nome de Jesus Cristo. Eu ministro agora, começa a sentir a cura. Comece a sentir a cura, creia. Creia que você está sendo curado, porque Deus fala que há uma unção de cura neste lugar. Coloque a tua casa
casa em ordem, porque eu estou clamando agora. A igreja concorde comigo. Pai, derrame agora a tua glória, derrame agora a tua glória, derrame agora a tua glória, derrame agora a tua glória. Receba a glória, receba agora um toque de Jeová, um toque da unção. Você vai começar esta campanha cheio, é cheio, é cheia, é cheia, é cheia. Bandeira surimicada céu, aonde houver um caroço agora, cantou Garcia, minha cena. Seja deitando sobre a onda, você vai desmanchar. A partir de hoje, caroço, você vai regredir. A partir de hoje, você vai diminuir, porque eu te ordeno em nome de Jesus. Senhor, toque agora neste caroço. Toque agora neste caroço que tem deixado a tua serva preocupado. Toque agora, Senhor. Dai aquele toque de unção, aquele toque que o Senhor tocou. Ramande como em nome de Jesus Cristo, sinta agora o toque. Receba agora a cura. Creia na Shekeminagashai. Pai querido, por todos que estão aqui nesta noite, por aqueles que estão na nave da igreja, eu ministro agora em teu nome, Senhor, uma unção. Eu ministro nesta noite, Pai, que esta campanha não será como as outras campanhas, porque haverá conserto, está acontecendo conserto, haverá mudança de vida, haverá templos renovados para a glória do teu nome, altares sendo consertados para a glória do teu nome, ídolos sendo destruídos e lançados fora para a glória do teu nome. Pai querido, visite agora cada crente agora, a cada familiar do teu povo que está aqui, a preocupação da tua serva, Senhor, com os teus filhos, a preocupação com aquele que está distante dos teus caminhos. Pai, está nas tuas mãos, está nas tuas mãos. O diabo, Senhor, tem arrumado cilada, mas o Senhor é aquele que quebra o laço, afasta esses companheiros, Senhor, que não te agrada, traz-o de volta para este lugar, na autoridade do teu nome. Pai, eu ministro agora sobre estas vidas, aqueles que estão afastados dos teus caminhos, aqueles que outrora, Senhor, andava com a Bíblia debaixo do braço, que outrora, Senhor, te adorava neste lugar. Eu profetizo o retorno do cativeiro para a glória do teu nome. Em nome de Jesus Cristo nós te pedimos e já te agradecemos, crendo na resposta. Em nome de Jesus, levante dando glória, levante dando glória, levante sentindo que Deus fez coisas grandes. Bendito seja o nome do Senhor. A diferença está em você colocar a tua casa em ordem. Bendito seja o nome do Senhor, e Deus vai operar. Eu quero agradecer.